Fala pessoal, muita gente fala da Bíblia como se ela fosse um livro, mas isso não é bem uma verdade. A Bíblia é uma compilação de livros escritos por muitas mãos durante a Idade do Bronze. Mas embora muita gente saiba disso, o que nem todo mundo sabe é que, na Antiguidade, havia vários livros que eram considerados sagrados por diversos grupos religiosos daquele tempo, e que não foram integrados à Bíblia oficial, que contém os chamados livros canônicos. Em outras palavras, as pessoas que construíram a Bíblia entenderam que essas obras não eram autênticas. Estes são os livros apócrifos. E dentre este conjunto de obras está o misterioso Evangelho de Tomé. Você sabia que ele tem uma mensagem muito especial que fala a gays, lésbicas e transgêneros? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Toda vez que se fala em evangelhos apócrifos, quase sempre há um certo frenesi. Muitos acreditam que eles têm segredos ocultos sobre Jesus e que a igreja tentou maquiavelicamente esconder. Mas a verdade é que não é bem assim. Os próprios evangelhos ditos oficiais, os canônicos, possuem certas contradições e há muitas dúvidas sobre quem os escreveu. E com os livros apócrifos não é diferente. Eles não têm uma autoria clara e bebem de tradições filosóficas e espirituais diferentes da judaico-cristã, como o gnosticismo, por exemplo, que tem uma raiz no misticismo grego e egípcio. Alguns desses evangelhos fazem afirmações controversas, como a de que Jesus teria matado um coleguinha quando criança. E também possuem uma leitura bastante esotérica do cristianismo. E em posse dessas informações, um desses evangelhos apócrifos que ficaram perdidos pelo tempo foi o desconhecido e instigante Evangelho de Tomé. Para quem não conhece, esta obra, também chamada de Evangelho de Tomás, ou ainda Evangelho Cóptico de Tomás, foi preservada em versão completa num manuscrito na língua copta, em Nag Hammadi. Trata-se de uma lista de 114 ditos atribuídos a Jesus. Quase 2/3 desses ditos se assemelham aos encontrados nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas outros eram desconhecidos até a descoberta desse manuscrito em 1945. Tomé não explora, como os demais evangelistas, a forma narrativa. Apenas cita de forma não estruturada as frases, os ditos ou os diálogos breves de Jesus e seus discípulos, sem apresentá-los em contexto filosófico ou retórico. Eu estou deixando um livro de referência na descrição do vídeo, mas como ele é muito caro e raro, também deixo um link contendo toda a obra atribuída a Tomé. Mas Felipe, se os evangelhos apócrifos não necessariamente são verdadeiros, por que devemos estudá-los? A resposta é simples. Porque eles pertencem ao conjunto de ideias metafísicas da humanidade. E, mesmo que eles não sejam uma verdade histórica ou espiritual, vale a pena conhecer a sua mensagem, para compreendermos outras crenças que já existiram no pensamento humano. E é sobre isso especificamente que interessa aos LGBTs. Mas se você quiser saber mais sobre isso, antes, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Afinal, o que o Evangelho de Tomé, com supostas citações atribuídas ao próprio Jesus, traz com relação às minorias afetivos, sexuais e de gênero? Seja esse evangelho original ou não, fato é que ele tem coisas muito interessantes sobre a natureza da psicologia humana e a questão do gênero e sexualidade. E para que vocês entendam meu ponto, vamos voltar rapidamente aos evangelhos canônicos. Na Bíblia que nos é conhecida, em Marcos, capítulo 10, há a seguinte frase alegadamente dita por Jesus, abre aspas, "Mas desde o princípio ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe."
Fecha aspas. Essa frase é usualmente interpretada pela tradição cristã como sendo uma alusão ao casamento heteroafetivo. Nessa perspectiva, o homem e a mulher se completariam e formariam uma única unidade, que é o casal. Essa passagem parece ser a referência maior à sacralidade da união monogâmica indissolúvel entre um homem e uma mulher. E isso dito pelo próprio Jesus Cristo. E com base nesse pensamento, alguns vão ainda mais longe e dizem que o divórcio seria proibido em função dessa unidade indissolúvel. Em outras palavras, essa passagem sobre a união entre um homem e uma mulher é vista como algo externo e um rito social entre duas pessoas de sexo biológico diferente. A questão é que no Evangelho de Tomé, Jesus teria dito uma outra frase. Abre aspas. Quando fizerdes do dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea, e quando os olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Como podemos ver, essa frase contém algo de místico e misterioso. E, de certa forma, ela é até semelhante à citação de Marcos no capítulo 10, mas dito de outra forma. Na época de Jesus, não teria como um macho deixar de ser mais macho, e nem uma fêmea deixar de ser fêmea, por meio de cirurgia de redesignação sexual. Logo, a coisa aí não é sobre uma união entre corpos externos. A ideia de fazer dois um, ou unir o interior com o exterior, é algo que transcende certa racionalidade e nos joga para uma profunda subjetividade. Na verdade, toda frase apela para a não-razão. Ela é quase um koan do budismo japonês. Mas, Felipe, o que pode Jesus ter querido dizer? Então, olhando a letra miúda e os detalhes da frase, o que ela pode estar querendo dizer é um conceito que se perdeu na espiritualidade ocidental, mas que era muito comum em outras culturas. Trata-se da androginia espiritual. Para quem não conhece, este movimento seria a ideia de unir masculino e feminino dentro de nós, para que possamos enxergar o mundo de uma forma mais completa e mais interiorizada. Por mais surpreendente que essa ideia possa parecer, na cultura hindu há traços dela. No taoísmo chinês, ou mesmo no budismo, também há ecos dessa união entre masculino e feminino como um horizonte de uma consciência mais elevada. Se você reparar na iconografia budista ou hindu, tanto Buda quanto os deuses da Índia não são excessivamente masculinos. Eles são homens, mas ao mesmo tempo apresentam traços delicados que alguns interpretam como afeminados. Mas a coisa ali é mais profunda do que um simples afeminamento. O símbolo representa uma união de um masculino e um feminino internos. Essa questão da androginia se perdeu nas religiões abraâmicas, em prol de uma cultura espiritual que não só segrega os sexos, como os estereotipa. O homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher, criando um tipo de existência meio polarizada e extremamente idealizada em torno de papéis de gênero. E é bom ressaltar que, em última instância, isso quase sempre leva à paranoia sexual por parte dos adeptos dessas religiões. Mas aí vocês podem estar se perguntando: Felipe, o que significa essa união entre masculino e feminino? Isso significa que os homens podem ou devem usar calcinha e ser passivos na cama? As mulheres têm que fazer fio terra nos maridos? Então, esse é um tipo de interpretação muito hellish e equivocada da ideia de uma androginia espiritual. Este pensamento se refere aos indivíduos cultivarem o que de melhor cada sexo tem em termos de potencialidades e unir isso dentro de si mesmo. É fazer do dois um. Este seria o casamento alquímico,
uma ideia retomada pelos alquimistas medievais, mas que novamente se perdeu na história. Este seria o aspecto mais positivo desta noção. Porém, há de se ressaltar que, mesmo no campo da sexualidade, essa diversidade de polaridades e papéis na cama que homens e mulheres homo e heterossexuais experimentam ao longo da vida também pode ser compreendida à luz de uma androginia interior. Por mais inusitada que seja essa interpretação que estou apresentando a vocês, há livros em psicologia que falam sobre essa dualidade interior e sobre como a falta de um equilíbrio entre masculino e feminino pode causar tormentos diversos. O livro da psicóloga junguiana June Singer, Androginia, rumo a uma nova teoria da sexualidade, cuja referência estou deixando na descrição, traz uma série de casos clínicos onde a contemplação da androginia interior como horizonte mental trouxe paz e alívio para muitos pacientes. E aí alguns de vocês podem argumentar: mas Felipe, eu discordo que o Evangelho de Tomé se refira à androginia. Ele se refere sim ao casamento entre um homem e uma mulher heterossexuais. Tá, mas se esse for o caso, por que o próprio Jesus não foi casado? E o que dizer das pessoas que ficaram solteiras pela vida? A vida delas não tem valor? E o que dizer das pessoas que são monges e celibatários? Eles também não têm valor? Ou seja, essa ideia não me parece muito inclusiva. Fato é que os historiadores apontam que Tomé esteve na Índia em algum momento da sua vida, um lugar onde essa ideia da androginia espiritual se fazia presente. Então, assim, não é algo tão improvável assim que outras obras da literatura cristã primitiva tenham absorvido outras tradições espirituais de outras religiões. E talvez até por isso não foram integrados à Bíblia oficial. Aqui, também há de se pontuar que as representações gráficas de Jesus dentro daquilo que se chama de tradição nunca o representaram de forma muito masculina. Em vários quadros e imagens, mesmo em tempos muito antigos, o Filho de Deus é desenhado de forma suave, com traços delicados e muitas das vezes quase andrógenos. Aqui, o mais irônico é que mesmo que a ideia de uma androginia interior não seja parte do cânone cristão, talvez até de maneira intuitiva, ela tenha entrado na tradição iconográfica cristã. Sobre isso, é importante salientar que a ideia de uma androginia interior, por si só, não torna as pessoas necessariamente LGBT-friendly. No entanto, traz certa inclusão a este fenômeno das minorias afetivo-sexuais e de gênero. Na medida em que cada ser humano possui o masculino e o feminino em seu interior, cada indivíduo passa a ser visto como uma gradação diferente entre esses dois polos, o que traz uma nova lente para se enxergar a diversidade humana. Lente essa diferente do dualismo judaico-cristão, onde todo mundo ou é homem ou é mulher apenas. Por fim, é importante ressaltar que não estou defendendo a visão espiritual apresentada no Evangelho de Tomé, pois, inclusive, sou cético com relação à existência de um plano espiritual. Contudo, meu objetivo neste podcast foi apresentar a vocês a história de uma ideia que se perdeu no campo da espiritualidade. E seja a androginia interior verdadeira ou não, fato é que ela nos ajuda a compreender vários elementos da psicologia humana. Mas e vocês, o que pensam sobre essa discussão? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!